Sejam todos bem-vindos a mais um Culto no Lar! E hoje nós vamos começar cantando, dizendo que em todo tempo, de manhã, ao meio-dia, à noite, nós podemos cantar, nós podemos louvar e nós também podemos orar. Se Jesus já vive no seu coração, você pode orar, pode cantar, pode adorar Ele de diversas formas. Então, se você já sabe, canta aí com a gente. Louve, louve, louve bem cedinho, louve ao meio-dia. Louve, louve, louve quando o sol se pôr. Cante, 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 cante bem cedinho, cante ao meio-dia. Cante, cante, cante quando o sol se pôr. Ore, 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 ore bem cedinho, ore ao meio-dia. Ore, ore, ore quando o sol se pôr. E agora então nós vamos fazer isso, nós vamos orar. Então vamos lá, passa a cola em uma mão, passa a cola na outra mão e juntou. Agora pode abaixar a sua cabecinha e vamos orar. Querido Deus, obrigada por mais esse culto no lar. Obrigada por cada um que está assistindo. Que o Senhor toque realmente no coraçãozinho deles. Que o Senhor possa transformá-los, fazer a diferença na vida deles. Que o Senhor abençoe então toda essa programação especial. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Como que era mesmo? Ore. Ore, ore, ore bem cedinho, ore ao meio-dia. Ore, ore, ore quando o sol se pôr. Mas também tem mais uma parte nessa música, não é, tio? Ah, que legal, você lembrou! E você pode fazer junto com a Lê. Isso. E quem tá em casa pode fazer aí também, com o papai, com a mamãe, com o irmão. Isso, chama eles pra você fazer junto. Porque toda hora é hora também da gente brincar. Então vai lá, Lari, Lê e o tio tocando aqui. Brinque, brinque, brinque bem cedinho, brinque ao meio-dia. Brinque, brinque, brinque quando o sol se pôr. Que legal! Durante várias semanas aqui no nosso Culto no Lar, nós aprendemos muitas coisas sobre oração. Eu tenho até aqui as plaquinhas que nós temos usado aqui no nosso Culto no Lar. E tem algumas perguntas. Vamos ver se você lembra dessas perguntas e também das respostas? Bom, então a primeira que eu tenho aqui é: o que é orar? Você se lembra disso? Orar é falar com Deus. E também tem a pergunta: como devemos orar? Nós devemos orar com sinceridade no nosso coração. Mas quando devemos orar? E a resposta está em todos os momentos. É verdade, essas perguntas nos fazem pensar, ou melhor, esse assunto sobre oração nos faz pensar em um versículo muito especial que está escrito na Bíblia, a Palavra de Deus. E você pode encontrar esse versículo no livro de Salmo 55, versículos 16 e 17. E olha só, pega a sua Bíblia aí onde você está e você pode acompanhar juntinho comigo. Salmo 55, versículos 16 e 17. E o versículo nos diz assim: mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã, e ao meio-dia orarei, e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz.
Salmo 55, versículos 16 e 17. E esse versículo é mesmo muito especial. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, não se esqueça disso. Sempre que você tiver dúvida, corre, pega a sua Bíblia e acompanha e aprenda muitas coisas. A Bíblia é o livro mais especial que existe e tudo que você e eu precisamos saber também está escrito nela. Ela também esclarece todas as nossas dúvidas para que você e eu possamos ter uma vida verdadeira com Deus e uma vida também de oração. E inclusive vamos pensar um pouquinho nesse nosso versículo. Bom, ele está dizendo assim: mas eu invocarei a Deus. Invocar, você se lembra o que significa essa palavra? Invocar significa pedir socorro, clamar, pedir de verdade ajuda, invocar. E aqui o versículo está dizendo: mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. É verdade, Deus ele tem promessas especiais na Bíblia, a palavra de Deus. E uma das promessas é de que Ele pode salvar você, principalmente do castigo terrível do pecado. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. E o versículo ainda diz assim: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei. Ou seja, isso a gente já aprendeu, que você e eu podemos orar, falar com Deus todos os dias. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a qualquer hora, a qualquer momento do dia. E ainda o versículo diz: e clamarei. Ou seja, clamar significa pedir, você pedir socorro, implorar de verdade. Sabe quando fala assim, por favor, me ajude? É isso que significa esse clamar aqui que está dizendo no nosso versículo. E ainda diz assim: e ele ouvirá a minha voz. Ou seja, você pode ter certeza de que Deus está atento o tempo todo e Ele está ouvindo as suas orações e na hora certa Ele vai responder. Mas pensando então nesse nosso versículo, eu fico pensando em você que já tem uma vida com Deus, você que já tem Jesus vivendo no seu coração, que pode falar com Ele todos os dias, invocar a Deus e saber que Ele te salvou do castigo do pecado e que você pode ter essa vida tão especial com Deus, uma vida de oração. E é isso mesmo, eu deixo um desafio, uma tarefa para você que já tem Jesus. A tarefa é que você fale com Deus, ore realmente, mas ore todos os dias. Fale com Deus em qualquer momento do seu dia, tendo certeza de que Ele vai ouvir e Ele vai também atender você, Ele vai responder a sua oração. Mas lembra que a gente também já falou sobre isso, que existem 3 maneiras que Deus responde às orações. Às vezes Ele responde sim, outras vezes Ele responde espera, mas algumas vezes Ele também responde não, porque tudo é para a glória dEle. Mas, mesmo assim, a sua tarefa é que você ore todos os dias. Mas e se você não tem Jesus vivendo no seu coração? Se você nunca recebeu Jesus como seu Salvador, você pode hoje mesmo invocar, clamar a Deus de verdade, com sinceridade no seu coração e pedir: venha Jesus, venha viver no meu coração, venha viver na minha vida, venha ser o meu Salvador. Então fique bem esperto aí, porque hoje, durante a hora da história, você vai ter a oportunidade de tomar essa grande decisão. Combinado? Mas agora nós vamos falar o nosso versículo juntinhos e eu quero ver todo mundo junto comigo. Nós vamos começar pela referência, que é o endereço do nosso versículo. A gente fala no começo e fala no final, mas aqui no meu cartaz ele tá só aqui no final, ó. Salmo 55, 16 e 17. E o versículo diz assim: mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei. Clamarei e Ele ouvirá a minha voz. Salmo 55, 16 e 17. Mas agora eu vou deixar o meu cartaz aqui, a gente vai acompanhar aqui embaixo juntinho o versículo, porque nós vamos falar esse versículo com gestos, combinado? Então nós vamos fazer assim, quando falar mas eu invocarei, tá bom? Mas eu invocarei a Deus. Então essa parte você tem que ficar em pé aí no seu lugar e fazer os gestos junto comigo. Vamos do comecinho?
Salmo 55, 16 e 17. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Salmo 55, 16 e 17. Bom, foi muito fácil, mas a gente vai colocar mais um pedacinho do versículo com gestos agora. Quando falar o salmo, o endereço do versículo, a gente sempre faz de conta que está segurando a nossa Bíblia. Então segura aí a sua Bíblia, nós vamos falar o versículo. Como que é mesmo? Mas eu invocarei a Deus, e quando falar, e o Senhor me salvará, nós vamos fazer assim, ó. E o Senhor me salvará. Combinado? Vamos a esse pedaço então? Até essa parte aí fazendo gestos. Desde o começo. Salmo 55, 16 e 17. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Salmo 55, 16 e 17. Foi muito fácil, mas agora a gente vai aumentar mais um pedacinho. Quando falar de tarde, tem que fazer assim, ó. Isso, como se já estivesse ficando escuro, tem que ficar dentro de casa, né? Então, de tarde, e de manhã a gente dá uma espreguiçada. E ao meio-dia a gente finge que tá comendo aí. Vamos lá então? Vamos desde o começo? Salmo 55, 16 e 17. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Salmo 55, 16 e 17. Vamos colocar mais um pedaço agora de novo no versículo? Bom, quando a gente fala de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei. Bom, então orarei, a gente junta as mãos assim. E clamarei. Quando falar e clamarei, a gente faz assim, ó. Quero ver, você tem que fazer junto comigo. E clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Tá muito fácil. Vamos lá então? Salmo 55, 16 e 17. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Salmo 55, 16 e 17. É muita coisa, esse versículo é bem grande, hein? Será que você conseguiu acompanhar, fazer os gestos e falar junto comigo? Então, pra gente terminar agora, em pé, fazendo aí bem bonito, fazendo bem legal, aproveita pra mamãe tirar uma foto, pra quem tá aí com você tirar uma foto e mandar pra gente, nós vamos gostar, nós vamos ficar muito felizes de receber essa foto de você falando o versículo. Vamos lá então? Salmo 55, 16 e 17. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Salmo 55, 16 e 17. E hoje nós trouxemos um livro muito legal e bem diferente, que nos traz curiosidades sobre missões. Então vamos descobrir qual é a nossa primeira pergunta? Então estica o seu braço aí, vamos lá, tio, chacoalha, 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 e vamos descobrir a primeira pergunta. O que é um missionário? O que será que é? Pensa, vou fazer o seguinte, a gente conta até 5 e você pensa aí para poder responder. Então vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Será que eles responderam? E aí, o que será que vocês responderam? Bom, se vocês responderam que um missionário é uma pessoa, é alguém que cumpre a missão de falar de Jesus para as outras pessoas, vocês acertaram. Mas a gente tem outra pergunta. E essa outra pergunta, vamos lá, de novo, estica o braço, chacoalha, chacoalha, chacoalha. Será que encontramos alguma missão na Bíblia?
Na palavra de Deus, nós encontramos várias missões, várias tarefas, mas a de hoje, olha... Vamos descobrir? De novo, vamos lá, estica o braço, chacoalha, chacoalha. Olha, tio, essa missão aqui, olha... Ai, a gente já falou dela no nosso culto no lar. Sabe qual é? Ficou curioso? Então vamos mostrar? Mostra. Olha, é a missão que está escrita no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é uma das missões da palavra de Deus. E pensando nisso, nós vamos orar. Aqui está a nossa caixinha de oração. Nós vamos orar por todos os missionários. Igual o tio Tiago, a tia Daia, igual tantos missionários aí que estão trabalhando na sua cidade, às vezes até em outros países. E também vamos orar por você, que já tem Jesus vivendo no seu coração, para que você também possa falar de Jesus e cumprir a sua missão, falando de Jesus para todas as pessoas. Então abaixe a sua cabeça aí, aonde você está, e nós vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por cada um dos missionários. Pedimos que o Senhor continue guardando, protegendo, que todos possam continuar levando a sua palavra. Mas também lembramos de cada um que tem Jesus vivendo no coração, que realmente saiba e cumpra essa missão de falar para todas as pessoas sobre o seu grande amor. Nos ajude para que possamos cumprir essa missão. Em nome de Jesus, amém. Jesus nos manda orar e sem desanimar, porque Deus ouvirá e Deus responderá. E se a resposta demorar, continue a orar, continue a orar, continue a orar, continue a orar. E sem desanimar, Jesus nos manda orar e sem desanimar, porque Deus ouvirá e Deus responderá. Se a resposta demorar, continue a orar, continue a orar, continue a orar, continue a orar. E sem desanimar, até a resposta chegar. Todos nós temos nomes muito especiais que foram dados pelos nossos pais, pelos nossos familiares, logo que nós nascemos, não é mesmo? Muitos pais ficam até pensando, imaginando qual nome vai dar para o filho quando ele nascer. Mas sabe que tem um lugar que os bebês, as crianças, só recebem nome depois de 1 ano de idade? Isso mesmo, porque nesse lugar é muito comum que os bebês, logo que nascem, eles acabam morrendo. E é por isso que os pais só dão nome depois da criança completar 1 ano de idade. Sabe onde é esse lugar? É lá em Papua Nova Guiné, na ilha no Oceano Pacífico, perto da Austrália. Isso mesmo. E é lá que mora o nosso personagem da história. Sabe que Oliofá, mesmo antes de nascer, a mãe dele já carregava ele de um lado para o outro em uma bolsa que ela carregava nas costas. E onde ela ia, Oliofá ia junto. Isso mesmo. E um dia, certo dia, ela estava lá na horta, plantando batata doce. Ela lá plantando, deixou o Oliofá ali do lado dela, e o papai de Oliofá ficava sempre ali, ó, só observando, vendo se nada ia acontecer com a família dele. Aí certo dia, apareceu uma coisa lá na horta. Sabe o que era? Era um porco, isso mesmo, um porco que passou correndo ali pela horta, estava indo em direção à batata doce que a mãe de Oliofá tinha plantado. Ai, logo que o papai de Oliofá viu aquele porco, sabe o que ele fez? Ele atirou aquela lança e a lança acertou o porco e o porco morreu. Mas sabe que logo que a lança acertou o porco, apareceu um homem gritando, falando: por que você fez isso com o meu porco? O que aconteceu? E sabe que o porco naquela hora ele havia morrido, não é mesmo? O porco era para aquele homem como um animalzinho de estimação. Isso mesmo, como se fosse o cachorro, o gatinho, o passarinho que você tem aí na sua casa. Aquele porco era o animalzinho de estimação daquele homem. E aquele homem ele ficou muito triste quando ele viu o que tinha acontecido com o porco dele.
Mas o papai de Oliofá já foi logo explicando que ele fez aquilo para proteger a família dele. E o homem ficou triste, mas ele entendeu o que tinha acontecido. Sabe que conforme Oliofá ia crescendo, as pessoas, todo mundo lá na aldeia de Oliofá acreditavam nos maus espíritos. Isso mesmo, eles acreditavam que existiam espíritos maus que faziam coisas ruins às pessoas. Que até mesmo quando alguém ficava doente ou acontecia alguma coisa com aquela pessoa, eles acreditavam que era algum inimigo que tinha feito alguma feitiçaria contra eles. Que terrível, não é mesmo? E sabe que Oliofá, ele cresceu tendo medo desses espíritos maus. E por isso, toda noite, quando aparecia lua cheia, quando aquela lua iluminava toda a aldeia de Oliofá, Oliofá sabia que ele podia brincar ali pela redondeza da aldeia, podia ir perto do rio, brincar com seus amigos. Mas quando a lua não estava iluminando toda a aldeia dele, ele sabia que ele tinha que ficar, sabe como? Ó, juntinho com os pais dele. Isso mesmo, ali em volta daquela fogueira eles tinham que ficar. E sabe que o Oliofá, enquanto ficava lá com os pais dele, ele ficava falando bem baixinho assim. Sabe por que ele falava baixinho? Porque ele havia escutado que o pajé, que era como se fosse um feiticeiro ali na aldeia, o pajé ele poderia, sabe fazer o quê? Roubar a voz das pessoas. Isso mesmo. E se ele roubasse a voz das pessoas, ele poderia fazer coisas ruins com ela. Por isso que Oliofá ele ficava com medo e sempre falava baixinho ali com a família, para que o pajé não viesse roubar a voz dele. Mas sabe que o Oliofá, ele ficou muito doente, mas muito doente mesmo, tão doente que os pais dele precisaram chamar o pajé, que ele também era como se fosse um médico ali na aldeia. E o pajé foi até a casa de Oliofá para examinar ele, para ver o que ele tinha. E depois que o pajé viu o que Oliofá tinha, ele fez um remédio ali, um remédio bem esquisito, com umas coisas ali bem esquisitas, e deu para o Oliofá tomar. Sabe que o Oliofá ele não gostou muito do remédio, mas ele sabia que para ele melhorar, ele precisava tomar. Mas o Oliofá ele tomou o remédio e ele foi melhorando com o passar dos dias. O Oliofá, ele era diferente daqueles meninos que viviam ali naquela aldeia. Afinal de contas, Oliofá, ele gostava muito da natureza, dos passarinhos, dos animais. E os meninos lá naquela aldeia, sabe o que eles gostavam de fazer? Eles gostavam de maltratar os animais. Isso mesmo, eles prendiam os animais, eles machucavam os animais. E Oliofá não gostava, por isso que toda vez que ele via que aquilo estava acontecendo, ele falava: não façam isso, pare, vocês estão machucando os animais. Mas os meninos, eles só riam da cara dele. Que terrível, não é mesmo? Sabe que Oliofá, ele ficava pensando que deveria existir sim um espírito bom. Afinal de contas, a natureza era tão bonita, os animais eram lindos e deveria existir alguém, um espírito bom que tivesse criado todas essas coisas. E ele até começou a pensar que esse espírito bom poderia ter criado ele. Isso mesmo. Até que certo dia, o Oliofá ele acordou bem cedinho, acordou mais cedo do que todos os moradores lá daquela aldeia, e ele foi correndo até o rio que ficava atrás da cabaninha dele. Isso. E lá naquele rio, ele começou a falar: ai, eu sei que existe o espírito mau, eu sei que o feiticeiro pajé consegue até conversar com ele, mas eu também sei que esse espírito mau, ele faz coisas ruins para as pessoas, ele machuca as pessoas, ele acaba com a horta das pessoas. Mas sabe que eu também acredito que deva existir um espírito bom,
Um Espírito que tenha criado toda essa natureza tão linda, que tenha feito esse rio, esses animais e que até mesmo tenha feito eu. Então, Espírito bom, por favor, se você realmente existir, envie-me alguém para contar sobre você. Oliofá, ele estava pedindo para que alguém viesse falar para ele sobre o Espírito bom. Sabe que realmente existe o Espírito bom. Todos nós sabemos, sabe quem é ele? É Deus. Isso mesmo, o Criador de todas as coisas, que criou a mim e a você, que nos ama muito. A Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Isso mesmo, Ele nos ama com um amor tão grande que Ele quer nos levar para viver lá na casa dele. O céu, o lugar perfeito, o lugar bom, o lugar onde nada de ruim acontece. Mas tem uma coisa que não entra lá no céu, que é o pecado. Isso mesmo, o pecado são todas as coisas ruins que nós fazemos, tudo que nós fazemos que não agrada a Deus. Que terrível, não é mesmo? Todos nós já nascemos com essa natureza pecaminosa, com essa vontade de fazer coisas erradas. E por conta disso nós merecemos um castigo. Isso mesmo que está escrito lá em Romanos 3,23. Pois todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Esse castigo é viver longe, separado de Deus para sempre. Que terrível, não é mesmo? Mas sabe que Deus, Ele nos ama tanto que Ele criou um plano perfeito. Um plano que enviou seu Filho Jesus até aqui à Terra. Jesus veio, fez coisas maravilhosas, mas um dia Ele recebeu um castigo. Um castigo que era para ser meu e seu. Isso mesmo, lá naquela cruz, Ele pagou pelos nossos pecados. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15, 3 e 4 que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso mesmo, ou seja, Jesus morreu para pagar pelos nossos pecados, mas Ele não ficou morto, Ele está vivo. E tudo isso faz parte de um plano maravilhoso de Deus. Um Deus que é tão perfeito, um Deus que é muito bom. E que todos nós já sabemos disso, não é mesmo? Mas o Oliofá, ele não sabia disso. Por isso que ele estava falando com aquele Espírito bom. Falando, ó Espírito bom, envie-me alguém para contar. Isso mesmo. O Oliofá, ele não sabia. Mas sabe o que ele tinha acabado de fazer? Ele tinha acabado de fazer uma oração. Isso mesmo. E sabe que essa oração ele fez por durante 3 longos anos. Bastante tempo, não é mesmo? Mas o que será que ia acontecer? Será que ia aparecer alguém para contar para Oliofá sobre esse Espírito bom? E agora, hein? Sabe, se você quiser saber o que vai acontecer na nossa história, você não pode perder o nosso próximo culto no lar. Isso mesmo. Mas sabe que, pensando nessa história, eu penso que você que já tem Jesus vivendo na sua vida, você já tem Jesus como seu Salvador, você deve orar em todos os momentos. Isso mesmo, você pode orar de manhã, de tarde, de noite, qualquer momento você pode orar. Orar é falar com Deus, isso mesmo. Então, quando você tiver medo, por exemplo, do escuro, ou quando você estiver com medo de que alguém faça alguma coisa errada com você, que alguém faça alguma coisa contra você, ou até mesmo quando você ficar em dúvida sobre Deus e sobre a sua palavra, você pode orar. Sabe que todas essas coisas aparecem para atrapalhar a sua vida com Deus. Mas sabe que Deus, ele não quer que você viva uma vida assim, com medo das coisas, com insegurança de que alguém vai fazer alguma coisa contra você. Deus, ele não quer que você viva com essas dúvidas sobre ele, sobre a sua palavra. Mas ele quer que você fale com ele, que você peça ajuda para ele, para que ele então possa te ajudar. Lembre-se do que nós aprendemos lá no nosso versículo de Salmo 55, 16 e 17, que diz o que mesmo? Você vai ter que falar comigo aí, hein?
Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e chamarei e ele ouvirá a minha voz. Ah, isso mesmo. Então, Deus ele pode te ajudar se você pedir ajuda a ele. Então, se você já tem Jesus vivendo no seu coração, se você já tem Jesus como seu Salvador, ore a ele todos os dias. Ore em todos os momentos de sua vida. Para aí, pensa aí. Você vai fazer isso? Porque sabe, você só pode fazer isso se você realmente tiver uma vida com Deus. Se você realmente tiver Jesus como seu Salvador. Agora, se você não tem Ele ainda na sua vida, se você não tem Ele como seu Salvador, você pode fazer isso hoje mesmo, aí no lugar onde você está. Isso mesmo. Você pode se arrepender dos seus pecados. Você pode pedir para Jesus vir morar no seu coração. Você pode acreditar que Jesus ele morreu sim, mas ele não ficou morto. Ele está vivo. Isso mesmo. A Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Diz assim, ó, escuta só. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso mesmo. Ou seja, se você confessar o seu pecado a Jesus, se você pedir para que Ele venha morar no seu coraçãozinho, Ele vai vir te ajudar, Ele vai vir ser o seu Salvador. Então você pode fazer isso hoje mesmo, aí onde você está. Feche os seus olhos, faça essa oração hoje mesmo. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por essa linda história. Nos ajude hoje para que possamos ter uma vida com o Senhor. Nos ajude para que possamos reconhecer que sempre que precisamos de ajuda, nós podemos contar com a sua ajuda. Podemos falar com o Senhor. Nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Augusto, que bom que você apareceu no culto no lar. A gente já estava com saudade de você. Fala aí, tia, beleza? Beleza? Que legal, tô muito feliz de estar aqui hoje, hein, tia? Ah, então fala um oi pra todo mundo aí. Oi pra todo mundo que tá aí assistindo. É Que verdade, legal. ligadinho, acompanhando o culto no lar. Tia, que legal a história e não acabou, hein? Não acabou, é uma novelinha de uma história Que a legal. cada semana a gente vai aprender um capítulo. Então vai ser muito todo legal. mundo tem que estar com a gente na próxima quinta, né, tia? É isso mesmo, ligadinho aqui no YouTube. Tia, mas vamos lá que a lista dos nomes é grande hoje, hein, tia? Tem muita gente pra você mandar beijo? Olha, tia, foi legal que a galera do chat tava lá só escrevendo. Ah, é verdade. Tem uma turminha que acompanha toda quinta-feira, 7 horas, no YouTube. Acompanha e fica batendo papo com a gente. Então vou começar, tia. Então vamos lá. A Eliana Torres, o Felipe Rodrigues, a Tamiri Sucupira, a Sara, Daniele Lourenço, a Angelina. Quanta gente? É isso, muita gente! Beijo! É verdade. Tem também o Zé Abreu, a Cássia Gobi, o Reinaldo Moraes, lá de Pederneiras, toda a família, a Ellen Teixeira. Isso aí, tia. Mas tem lá a Lígia Rapanchuk, a Lina Navarro, a Poliana Gonçalves, a Celina, a Gerlena e a Maria. Um beijo! Beijo pra todos vocês que ficam aí ligadinhos no chat, acompanhando com a gente também. Tem a Eliane Alves, o Leandro Henrique de lá de Indaiatuba, a Raíssa Veríssimo, mas que na verdade era a Laura, filhinha dela, batendo papo com a gente também semana passada. Que legal! Mas também tinha o Luiz Henrique, a Angelina, a Tereza, a Helenice Teixeira, a Ediane, lá da PEC, lá. Ai, Ediane, família muito especial. A Marcela Nicolau, Edivânia Aprício, a Helenilza e também o Dailba Gitz. Ai, um beijo pra todo mundo que tem acompanhado o Culto no Lar, que tem aí batido papo com a gente, não é, Augusto? É isso aí, e a tia Roxana Lima também acompanhando no chat. Ah, é verdade. Mas tem também uma turminha que eu quero falar agora. Posso falar, Augusto? Vai lá, tia. Ai, uma turminha que escreveu pra gente no YouTube e eu quero mandar um beijo especial pra toda essa turminha. Posso falar então? Vai lá, tia. Um beijo especial. Ai, lá pro Rio de Janeiro, lá pra Rio Bonito, pra uma família que eu amo muito, a Tereza e toda a família. Mas calma aí, é um beijo pra filha dela, Bia,
Beijo especial pra você e pro esposo, presbítero Alcides. Deus abençoe vocês, família querida que eu amo de montão. Deus abençoe. Mas, Augusto, tem a família também da Tamiri Sucupira. Beijo. O Daio Blagites escreveu pra gente, Michele Ata, Gerlena Fontana, a Marcela Nobre de lá de Birigui, a Melissa de 6 anos, que não perde nenhum culto no lar. Um beijo. Pensou? Um beijo especial. A Lilian Vargas, que disse assim que a Bia, a filhinha dela, ama ouvir as histórias, principalmente as histórias com guarda-chuva. Um beijo, Bia! Quando eu conto com guarda-chuva, ela fica lá brincando também. Um beijo pra Lorena, de Praia Grande, que postou foto dos filhos assistindo o culto no lar. Um beijo! Um beijo bem especial, diz que eles amam a gente. Que legal! Beijo especial. Um beijo também para Sueli Garcia, ela pediu um beijo, Augusto, lá para os alunos do colégio lá de Itaquaquecetuba. Beijo para Giovana, manda beijo para eles então. Um beijo para todo mundo aí. E tem também a Aninha, Dudinha, a Júlia, a Alanis, Mari, que pediram beijos especiais. Então manda aquele beijo especial. Beijão! Beijo, Deus abençoe vocês. E tem também a Gisele, o Luiz e Lucas Fila, a Camila Poppin, que amou o Cabral, que conheceram semana passada. Que legal, Cabral, meu amigo. A tia Cida, de lá do Guarujá. A Laura Reis, a minha tia. A Yolanda Oste, a Cleide Breda e a Miriam Lapetina. Quanta gente! Muita gente, um beijo! Todo mundo deixou recadinho pra gente no YouTube e a gente agradece e pede, ó, que Deus abençoe vocês. Beijão, né? É isso aí, tia. Não ia ser tão legal se todo mundo não tivesse lá conversando, escrevendo, é verdade. deixando o seu recado. Tia, e falando em recado, hoje um beijo super especial Pra quem? Pra Vitória Faria! Ai, um beijo, Vicky! Deus abençoe você, E saudade. também pra Letícia Helena, sabe? A Letícia Helena fez aniversário, comemorou 7 Parabéns pra anos! você! Isso! Muito bom. Um beijo lá pro Miguel e pra Débora, os filhos da Roxana que estão desenhando todos Eles os estão mesmo bonecos! desenhando todos os bonecos. Eu gostei disso. Um beijo também Ah, pra Lívia e pro Lucas, que toda semana mandam um desenho legal, é tia! verdade, do muito lar. legal. Muito Isso legal! mesmo. Eles desenham bem, tia! É, Mas muito bom. um beijo também pra Magna Costa e pra Beijo. família do Pastor Carlos, nosso amigo! Deus abençoe. Pastor Carlos, a tia Maria, o Dr. Samuel, olha, Samuel, um beijão! dentista. Deus abençoe toda a família que a gente ama tanto. Isso, tia! É. E olha, tia, agora eu vou fazer um pedido, tia. Qual é o pedido? Se você tá acompanhando o culto no lar com a sua família, manda uma foto bem linda da sua família pra É gente! verdade, é isso mesmo. Manda uma foto de toda a sua família com o nome pra gente conhecer sua família. E o que nós vamos fazer? Ah, tia! Orar por sua família. É isso aí, tia! É isso Aí mesmo. a tia Daia, você, né, tia? Eu. E o tio Tiago e toda a família vai orar por essas É pessoas verdade, é que isso tá aí mesmo. acompanhando, né, tia? É isso mesmo. Mas olha, tia, não podemos perder. No próximo Culto no lar. vai continuar a história, tia. Vai, então todo mundo fica ligadinho. Espero por vocês. Então, Até a semana que vem.